Está mais uma mensagem, começando a gravar nesta madrugada, para ensinamento, conhecimento da Palavra de Deus, a qual não é lida, pode ser até lida, mas não é entendida pelo povo brasileiro, porque os pastores brasileiros, a tentativa deles é lucro, né? E quando a pessoa tem algum lucro, algum desejo de adquirir alguma coisa, geralmente ele vai mentir para alcançar aquela coisa, porque nem tudo é com a verdade pode alcançar. Por exemplo, na mensagem do Evangelho que está escrito na Escritura Sagrada, tudo é de graça, mas para ter algum lucro da mensagem tem de mentir. Portanto, o foco nessa madrugada e todos os dias que foram gravados vídeos é para que as pessoas entendam que a Bíblia é sagrada, que a Bíblia é palavra de Deus, que a Bíblia é de graça e que toda palavra de Deus está por boca de Jesus Cristo, em primeiro lugar, em segundo lugar, por boca de Paulo. Porque Paulo é o primeiro a dizer dos apóstolos que abriu a boca e disse: "Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo." 12 apóstolos que foram chamados pelo próprio Jesus Cristo não tiveram esta ousadia de fazer esse convite para as pessoas, para dizer: "Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo." Só Paulo teve essa ousadia, esse conhecimento, porque o que ele aprendeu, já aprendeu de Jesus após de ter ressuscitado dos mortos. Ele teve uma revelação com Jesus Cristo e com essa revelação ele nos pregou a nós. Ele foi enviado aos gentios. Os 12 apóstolos foram enviados aos judeus. O único apóstolo Paulo foi enviado aos gentios, e os gentios somos nós, que os brasileiros não conhecem, que nós somos gentios. Eles acreditam que nós somos judeus, porque estão comendo frutos de judeu, estão participando de cultos de judeu, estamos dizimando como judeus, estamos ofertando como judeus, estamos crucificando como judeus nos montes, nos templos. E isso não é a vontade de Cristo, porque quando lá no 15 de Atos, os apóstolos queriam ainda continuar essa crucificação, sacrifício, queriam continuar essa moda de dízimo, e naquele momento eles fazem uma reunião ali e Paulo e Barnabé que se levanta ali e diz: por que colocar um jugo, né? Atos 15:10. Por que colocar um jugo que nem nós aguentamos, né? Nem nossos pais aguentou, nem nós suportamos nas costas das servas, né? Dos servos, né? Ou seja, na coisa dos gentios. Para que nós botar mais dízimos ou ofertas ossadas ou o sacrifício de animal nas costas dos gentios? Por isso nós cremos que seja pela fé, né? Diz ele, nós cremos que seja pela fé, né? Como está dizendo assim, e pela fé vamos ensinar, para que mais julgo. Então, a palavra do Senhor que permanece para sempre é espiritual, não é mais material, por causa que antigamente o dízimo era de semente, mas hoje é pela graça, pelo amor. E eles estão muito focados no livro, os evangelicalismo brasileiros, que não é evangelho de Cristo, mas sim, a Bíblia diz que é culto de si mesmo, né? Então, tem muitos versículos que apontam para essa qualidade de pregação. Por exemplo, Isaías 56 anos diz que se
cães são gulosos. Né? João 10:10 diz que eles são ladrão. João 10:10, por boca do meu Jesus, diz que eles são ladrão. Mateus 7:15 diz, é falsos profetas, né? Elevados e falsos profetas, né? Que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, a Bíblia toda completa aponta para que estes homens estão mentindo. E o anjo diz assim, 1 Coríntios 11:23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também, né, vos ensinei, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, né, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí aqui, esse capítulo, o evangelicalismo brasileiro toma esse capítulo como se fosse uma ceia. Paulo estava ali dando comida para aquele povo, oferecendo pão, oferecendo vinho, oferecendo, significando que o pão era a carne de Jesus, o vinho era o suco. Mas é mentira. Paulo está numa aula pregando a palavra do Senhor Jesus e está cantando para aquele povo que naquele culto está, que a revelação que ele teve do próprio Jesus, ele está cantando uma revelação que ele, quando aconteceu essa Páscoa, Paulo ainda não tinha se convertido, Paulo ainda era criminoso, Paulo ainda era mentiroso, Paulo ainda era valente, Paulo não tinha nada, e ele se converteu após de Jesus ressuscitado. E essa história, Paulo está cantando de Jesus antes da cruz, antes de morrer, quando Jesus é judeu, essa história aconteceu. Ele ceou com os 12, até disse a Judas Iscariote, um dos 12 vão me trair. E aqueles discípulos se preocuparam e disseram, quem sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Então, Paulo está contando a história desta ceia. Não está dando para o povo comer a ceia. Isso aqui não entra na mente dos pastores brasileiros esta verdade, mas sim eles têm como uma ceia e permanecem dando ainda o pão velho, machucado, pisado de pé, ainda dando o vinho de uva, dizendo que aquilo é o sangue, que aquilo é o pão, mas é mentira, porque Paulo não está dando ceia a ninguém. Né? Paulo até, em alguns versículos, ele vai falar aí que se as pessoas tiverem fome, que coma em casa, porque na igreja, na reunião do povo, a igreja é o povo, não é lugar de comer nada, de mastigar nada, mas sim de ouvir, sim de se alimentar, mas da palavra de Cristo. Não é lugar de mastigar chiclete, não é lugar de mastigar pão, não é lugar de comer nada dentro da igreja, a igreja que é o ajuntamento das pessoas, não é lugar de mastigar. Mas lá na igreja deles, estão mastigando pão, estão bebendo suco, dizendo que é sangue de Jesus, e dizendo que estão fazendo comunhão com Cristo. E não é comunhão com Cristo dessa maneira. Eles não entendem o foco dessa mensagem. Mas graças a Deus que Deus nos abriu a mente e eu entendi a mensagem que Paulo não está dando ceia. Paulo está contando a história do que aconteceu com os 12. E eles estão dizendo que nós podemos fazer isso ainda hoje, assim como o diz lá de Malaquias, que diz que ainda o Malaquias está falando com o judeu, né? E ele diz que está falando com o gentio.
Só que no tempo de Malaquias, existia nós lá, que era conhecido como estrangeiro no meio dos judeus. Nós não comia, nós não dava o dízimo. Nós comia o dízimo dos judeus. Porque o dízimo que o judeu dava era para alimentar estrangeiros, que somos nós gentios, viúvas, que são mulheres de gentios, de estrangeiros, né? Crianças, que chama de órfãos, que é filhos de gentios, o marido morre, né, que não tem pai nem mãe, chama órfãos, velhos, essas coisas, idosos, órfãos, e a gente se alimentava sem dar. Nós tinha gratuitamente o alimento dos judeus, mesmo sem ser judeus. A Bíblia diz que os gentios, que era chamado estrangeiro, era alimentado pelos dízimos dos judeus. Mas hoje, quem é alimentado? Tem algum estrangeiro alimentado por dízimo de pastor? Que pastor recebe para dar estrangeiro? Recebe para dar órfão? Recebe para dar viúva? Tem algum pastor dando dízimo para as viúvas? Tem algum pastor dando dízimo para os estrangeiros? Tem algum pastor dando dízimo para os órfãos? E também os dizimistas comiam. Quem quiser ver, é só ler Deuteronômio 14, e o versículo é o 22. Lá vai abrir a mente de muitas pessoas, que lá até os dizimistas comiam com a sua família daquele dízimo. E hoje o dizimista come do dízimo. Então, é o que está escrito na mensagem de Cristo toda, aponta que os pastores brasileiros são cão gulosos, porque eles não estão se levantando para pregar evangelho, mas eles estão se levantando para pregar ganância, para pregar mentira, para pregar idolatria, né? Para oprimir a pessoa nos montes, nos templos, né? Dizendo que as pessoas só são abençoadas se derem. A pessoa não é abençoada pelo que recebe, é abençoada pelo que dá, usando os versículos verdadeiros, mas pregando mentira quando fecha a Bíblia. É isso que está o movimento brabo no Brasil. A Bíblia é verdadeira que eles estão lendo, mas o que eles pregam é mentira. Não entra verdadeiramente, não concorda com a Bíblia o que eles falam. E isto destrói o povo brasileiro, que vai de passo a passo indo para as trevas, acreditando que está fazendo a vontade de Deus, mas estão enricando pastores cruéis, pastores duros, pastores arrogantes, pastores que não têm piedade, não têm amor, não têm carinho, não gostam das ovelhas. O que eles gostam é do dinheiro das ovelhas. O que eles gostam é do seu tudo. Quem tiver alguma coisa para dar, eles abraçam. Quem não tiver nada, eles desprezam, né? Então, isso não é a vontade de Deus que aconteça, porque Deus disse: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. E não tem nenhum envolvimento com dinheiro, em lugar nenhum na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo, nenhum profeta cobraram dízimo, né? Portanto, cobraram dinheiro, né? Eles cobraram dízimo, mas foi de alimento naquele tempo. Então, por isso eu estou levantando, né? Alegre porque eu entendi a verdade, mas triste com o conhecimento que foi pregado na mente do povo brasileiro por boca desses miseráveis, congulosos, cruéis, ladrões, feiticeiros, todos pastores que não pregam a verdade, estão indo para a perdição com uma multidão de ovelhas. E quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.